Boa noite para vocês que estão acompanhando a gente aqui no Instagram do Jornal Cruzeiro do Sul. A gente volta hoje com mais uma entrevista para falar um pouquinho aí sobre a atuação de uma médica aqui de Sorocaba, lá no Hospital de Campanha do AMB em São Paulo. Ela vai contar um pouquinho dessa história, como ela foi participar dos atendimentos de maneira voluntária. Vou chamar agora aqui a doutora Patrícia. Olá, Boa noite, Patrícia. Tudo bem com você? tudo bem? E vocês? Tudo ótimo por aqui. Muito bom. Queria começar agradecendo sua participação, que topou aqui conversar com a gente de maneira remota para falar um pouquinho sobre a sua experiência dentro do Hospital de Campanha do AMB em São Paulo. Você que acabou se voluntariando para prestar atendimento médico para os pacientes de Covid-19 dentro dessa pandemia toda. Para começar, doutora Patrícia, eu queria pedir para você se apresentar um pouquinho, falar da sua formação e um pouco antes de quando você chega aqui nesse atendimento da Covid-19, como é que você começou a sua carreira? Tá ótimo. Primeiro, obrigada pelo convite. Tudo começou com um vídeo que foi bem despretensioso. Eu acho que a população estava muito curiosa para saber como que tudo acontece dentro de um hospital de campanha e eu resolvi abrir. Então, eu sou formada há 10 anos, né? Eu fiz faculdade de medicina na Universidade de Bragança Paulista. Depois eu fui para a parte de especialização em residência de nutrologia médica, então bastante parte hospitalar, de doenças graves, e fiquei aí bastante na área de nutrologia. Fui para a área da indústria farmacêutica, então eu brinco que eu tive um pouco de todas as experiências, eu vivi dos dois lados, e eu acho que tudo isso sempre agrega na nossa formação, na nossa visão de atendimento. E depois que eu saí da indústria, eu voltei agora vai fazer 1 ano e meio, né, para o atendimento mesmo, sempre de nutrologia, né? Então, tanto na entrevista me perguntaram um pouco como é que foi, e foi transitório. Isso foi muito questão de propósito, né? Eu acho que cada um entra na sua profissão por um motivo, nem tudo é sempre lindo, nem tudo é cheio de brilho. Mas eu brinco que muitas vezes a gente queria ser repórter, pensando em um monte de filme que a gente via de ser repórter e tudo aquilo que a gente vive, mas não é assim na prática, né? E eu acabei realmente com a sensação de que eu precisava fazer um pouco mais e resolvi até dividir um pouco os atendimentos. Então, eu faço atendimento gratuito numa plataforma que saiu no Estadão. Coincidentemente, eu acabei saindo no Estadão domingo também, com essa ideia mais do teleatendimento, e fui para a parte do hospital de campanha, atendi no hospital de campanha de Louveira também, mas acabei ficando no hospital de campanha do AMB. Entendi, Foi... Patrícia. A gente conversou com você também para a reportagem que saiu no domingo. Lembrando para quem está acompanhando a gente aqui, tem uma reportagem falando sobre os desafios dos médicos recém-formados, ainda na graduação, ou como a Patrícia, que já tem uma carreira consolidada no atendimento da pandemia. Eles contam um pouquinho sobre as ansiedades, os medos. Você pode acompanhar essa matéria no site do Jornal Cruzeiro do Sul. Dá um pulinho lá para ler também e ver um pouquinho desse relato da Patrícia sobre sobre essa questão também que a gente vai discutir aqui ao longo da nossa entrevista. Patrícia, como é que surgiu, depois de 10 anos de formada, diante da pandemia, a ideia de se voluntariar para prestar atendimento para as pessoas com Covid-19? Na verdade, primeiro de tudo, foi a sensação, acho que todo mundo teve, de medo. Eu fechei o consultório, a gente ficou aí desde o dia 19, 20 de março, aí com todos os consultórios fechados em São Paulo e em Sorocaba. E eu não deixei de prestar atendimento para a parte hospitalar, que eu faço em São Paulo, porque são pacientes extremamente graves que precisam desse atendimento da nutrologia, né? Então, não teve como parar. E a gente começou a ver bastante campanha do Ministério da Saúde, recrutamento, mas também é importante falar que nem tudo é tão fácil assim. Então, você se cadastra e aí, às vezes, você não é selecionado. Eu não estou aqui nem para tumultuar, mas foi muito difícil eu conseguir entender por exemplo, vagas de Sorocaba. Eu tentei vários contatos, não consegui. Eu não escolhi São Paulo para não escolher Sorocaba. Na verdade, eu não encontrei vaga em Sorocaba, era tudo muito confuso, cada pessoa indicava uma pessoa. E aí veio, né, uma amiga minha me indicou e começou, né, com essa parte de voluntariado. Então,
Paty, são alguns atendimentos, você não são todos os atendimentos. Depois do número X de atendimento, a gente passa a ser pago, né? Então, nem a ideia de você ir para a Amazônia hoje em dia não é mais voluntário, né? Hoje isso tem um pagamento, tem uma questão aí de risco que você coloca a pessoa, então eles não estavam mais aceitando médicos voluntários. Então, depois de um período, isso se torna um trabalho com um contrato, com horas. O que eu também acho muito justo, porque você acaba, às vezes, o trabalho voluntário, eu que estou numa plataforma voluntária, às vezes, qual que é o medo de todo mundo? Na hora que tudo voltar ao normal, quanto você vai se dedicar para isso? Né? Então, tá flexibilizando, mas o hospital de campanha tá ali. E eu tenho certeza que vai reduzir o número de médico absurdo quando o consultório voltar ao normal. Né? Então, foi muito uma questão minha, eu tenho isso, eu já fiz trabalho voluntário, eu já fui para o sertão de Pernambuco, em outubro eu estou indo talvez para o sertão do Piauí, que eu fui convidada. Então, é uma coisa que vem dentro de mim. Para mim, a medicina não faz sentido se não for para todo mundo. Né? Então... Nesse momento, puxando muito essa sua fala de que a medicina é para todo mundo, você acaba deixando aí um pouquinho de lado, colocando em segundo plano os atendimentos do consultório. Vai dar para conciliar? Você já falou aqui sobre essa reabertura e da preocupação de manter médicos o suficiente para os atendimentos à Covid-19. Você acredita que na sua experiência específica, pessoal, vai dar para conciliar os dois? Atender os pacientes do consultório e ainda assim manter o atendimento dentro do hospital de campanha? Porque para mim, pela nossa conversa, parece que traz mais do que um emprego, traz também uma satisfação pessoal de poder ajudar nesse momento de dificuldade da sua parte. Sim, na verdade eu já faço isso hoje, então eu separo 2 dias na semana para atendimento. Então, o atendimento presencial voltou, acho que há 15 dias, mas somente para casos que realmente a gente precisa examinar, precisa palpar um abdômen, né? Precisa realmente daquele contato. Os cuidados, eu continuo assim, vão ser os mesmos, então a gente põe um intervalo de pelo menos 20 minutos entre a saída de um paciente em outro. Então, um é das 8 às 9, o segundo começa às 9h20, o terceiro começa às 10h40. Então, eu acho que isso vai se manter, né? Então, a nossa agenda vai continuar restrita. É impossível você ter, mesmo em agosto, enquanto a gente não tiver essa imunidade, né, em grupo, você pensar uma sala cheia de 10, 15, 20 pacientes te esperando. Então, a minha forma hoje de atender já é de 40 a 1 hora o atendimento. Então, a minha sala de recepção nunca é cheia. E hoje eu já tenho. Então, segunda e sexta são atendimentos. E terça, quarta e quinta fica hoje para o hospital de campanha. Lógico, tem semanas, então, dia 12 de junho, o famoso Dia dos Namorados, eu estou de plantão no hospital de campanha. Né? Dia 9 é uma terça, eu estou no hospital de campanha. Então, a gente acaba flexibilizando. Né? Eu acho que eles disponibilizam os plantões com antecedência. Então, a partir, por exemplo, do dia 20 desse mês, a gente já tem os plantões disponíveis para o mês seguinte. Eles abrem mensal, porque ninguém sabe quando vai fechar. Ninguém sabe. Então, isso vai passo a passo. Patrícia, antes de atender no hospital de campanha, você vinha de uma trajetória dentro da sua área específica, mas tem também ali, você comentou na entrevista anterior, que atuou já em clínica médica. Mas eu queria perguntar nesse momento, para poder prestar o atendimento específico de Covid-19, uma doença que surgiu aí nos últimos meses, pegou muita gente sem saber como interagir. A gente vê a todo momento pesquisadores, cientistas trazendo novas informações no dia a dia, atualizando as informações sobre a doença, meio que a toque de caixa nesse momento. As coisas estão acontecendo ainda. Como é que foi para você tentar estudar tudo isso para poder voltar para a clínica médica? E precisou rever conteúdos da faculdade para poder voltar para esse atendimento na linha de frente contra o coronavírus? Como é que foi? Conta para a gente um pouquinho. Sim, com certeza. Eu tinha parado de dar plantão no pronto atendimento ou pronto socorro, né? Em 2016, mais ou menos. Então, até aí, no pronto-socorro, a gente sempre está em contato, então a gente sempre está de olho em alguma coisa nova e tal. E aí eu saí, fiquei 2 anos na indústria, e quando eu voltei,
né, em janeiro de 2019, voltei 100% para nutrologia. A vantagem da visita hospitalar é que eu sempre tenho contato com pacientes com comorbidade. Uma pessoa que precisa usar sonda interal para se alimentar ou se alimentar por uma veia é porque ela não está bem, né? Então, a gente acaba aqui isso. Mas, especificamente, para o coronavírus, a gente teve disponibilizado diversos cursos online gratuitos. Então, eu fiz uma capacitação do Ministério da Saúde, onde eu posso atuar no programa atual, né, que chama Precisamos de Você, que é o nome do programa. Então, eu poderia atuar na Amazônia, em Sorocaba, em São Paulo, de qualquer forma. Eu fiz um curso do HC da USP. Hospitais, por exemplo, como o Sírio-Libanês e o Einstein, se eu não me engano, o Sírio eu tenho certeza, também disponibilizaram cursos online. Tá? A gente tem aí diversas indústrias farmacêuticas dando aula semanalmente das atualizações, atualização de medicamento, atualização de sintoma, atualização de gravidade. E é claro que a gente tem que ir lá, voltar para os conceitos da pneumologia. Então, o que é uma ausculta de pneumonia, o que é uma ausculta de asma, o que é um quadro de uma rinite alérgica, porque é um momento que tudo se cruzou. Né? Então, você não tem como, você tem que fazer uma revisão, mas a grande vantagem hoje com a internet é que a gente tem o tempo inteiro informação de boa qualidade. Então, a gente tem alguns jornais médicos internacionais, o JAMA, o New England, que são os principais jornais, sempre atualizando. Né? Então, estudos sobre tal medicamento, tal medicamento. Então, a gente tem que voltar sempre para a clínica médica. A clínica médica é sempre a nossa base. E se atualizar, né? Porque cada vez mais a gente vai ficando especialista numa coisa só. Eu acho que na grande maioria, né? Nesse período que você está atendendo, Patrícia, você sentiu alguma diferença com a última vez que você esteve ali dentro da clínica médica? O que tem de diferente nesse momento da pandemia? Ou o paciente em si e a relação com a doença pode mudar a doença, mas é sempre a mesma? Tem alguma diferença nesse momento da pandemia do novo coronavírus? Traz algum desafio novo o atendimento com as pessoas? Eu acho que toda a situação nova, né, traz um aprendizado, traz desafios. Então, na pandemia, a gente tem o medo, a ansiedade sempre vindo junto. Né? É importante, sim, falar que os fatores de risco, né, como a diabetes, a pressão alta, a obesidade, eles estão ali nos hospitais. Então, eu cuido uma enfermaria de 8 pessoas. De 18 pessoas, né? Que é uma enfermaria dentro do hospital de campanha. Dessas 18, todos os plantões que eu dei, mais de 15 tinham ou pressão alta, ou diabetes, ou eram obesos, ou eram tabagistas. Então, esses fatores de risco devem ser levados a sério, né? E eu acho que sempre é a gravidade daquela doença e para onde aquele paciente pode evoluir. Então, quando você tem uma pandemia, você tem as suas inseguranças, as inseguranças do paciente, mas você sempre tem que... Você é o dono do tratamento. Se você tiver perdido, se você tiver com uma sensação de insegurança, isso vai ser passado para o paciente em qualquer momento da sua vida. Patrícia, como é que faz para não passar isso para o paciente? Como é que faz para engolir a insegurança diante dessa situação que eu imagino que vocês devam estar vivendo momentos críticos dentro do hospital de campanha? Como você já falou, são pessoas que têm outros problemas associados à Covid-19. Em que momento da faculdade você aprendeu, ou em que momento da sua carreira você percebeu que você podia fazer isso? E como é que engolir aí essa ansiedade, esse medo e ir para frente, para a batalha, sem levar essa ansiedade, sem deixar que o paciente perceba? Como é que isso acontece? Na verdade, na faculdade, o que a gente realmente é colocado em prática é no 5º e no 6º ano. Né? Até aí são 4 anos de muita teoria, né? A gente tem contato com o paciente, mas não chega a ser igual no 5º e no 6º ano. Eu acho que quanto mais a gente estuda aquele assunto, mais seguro a gente fica para discutir. Eu jamais vou fazer uma live e discutir com alguém uma doença reumática, que não é a minha área. Eu posso dizer como a nutrologia pode auxiliar no tratamento da doença reumatológica. Então, eu acho que a primeira coisa é você estudar, né? Não dá, eu acho que qualquer bom profissional, não existe essa história da pessoa empurrar com a barriga.
Eu acho que na medicina isso é impossível. Vocês chamaram a atenção no jornal para uma frase que, para mim, responde muito à sua pergunta. O médico sempre está lidando com a vida de uma outra pessoa. Então, você tem que ter responsabilidade, você tem que ter conhecimento, você tem que ir atrás da sua formação. Hoje não existe tanto aquela história da só tal e tal faculdade. A gente tem muita faculdade de medicina, então a gente tem que ter pessoas com alta preocupação assim, de ir atrás, né, de estudar e, claro, manter aí a sua sanidade mental. Eu tenho a vantagem de ter feito uma especialização em medicina, né, oriental, da medicina Ayurveda, onde a gente atua com a medicina integrativa, então meditação, yoga, exercícios de respiração. Eu acho que isso, para mim, é uma ferramenta magnífica de controlar a ansiedade e muitas vezes, praticando isso, você acaba não passando isso para o outro, né? Entendi. Sobre ainda esses medos, esses anseios, Patrícia, eu imagino que isso acaba levando uma preocupação para o ambiente familiar. Na nossa outra conversa para a entrevista, para a matéria que saiu na edição impressa, você comentou principalmente sobre a dificuldade de não poder estar muito perto, muito próximo fisicamente da família. Você comentou, inclusive, sobre encontrar os parentes à distância, um avô de 97 anos, né, me corrija se eu estiver errado, que acaba não podendo estar presente ali no dia a dia. Existe um medo de acabar se contaminando, às vezes até de maneira assintomática, ser portador do vírus, ser vetor, levar para o resto da família? Como é que fica essa relação do medo, não só para com você, mas para com o outro que é próximo? Como é que você lida com isso? É engraçado porque, assim, até o medo você aprende a lidar e você fica mais forte que ele e você começa a entender, né, o ciclo da doença, você começa a entender cada vez melhor a transmissão viral, você começa a entender o que é uma carga de você ter vírus ou não, o que é ser assintomático. Então, assim, o início, eu acho que o medo era muito maior em todo mundo, né? Eu acho que isso que você falou é o que mais pesa, eu acho, num médico, num enfermeiro, num auxiliar de limpeza, na pessoa que está ali levando o alimento, é você ser o vetor, né? Eu acho que isso você dorme e acorda com essa sensação. Serei eu o responsável por algum familiar pegar isso? Chega um momento, né, que a gente brinca, e eu acho que isso deve acontecer no meio de vocês, de várias pessoas, que as pessoas já estão falando assim, puta, eu queria pegar esse negócio. Desculpa a palavra. Eu já queria pegar, eu já queria ter anticorpo, eu queria ficar imune e para isso passar. Então, assim, a gente começa já a encarar dessa forma. É uma realidade, o médico que está ali todo dia, ele vai acabar entrando em contato, né? A gente usa luva, a gente usa óculos, a gente tem máscara, a gente tem avental. Tudo isso é disponibilizado no hospital de campanha. A máscara você troca a cada uma semana, o óculos você não precisa trocar até o final, porque você lava e higieniza. E aí você fala, putz, até onde eu estou colocando em risco? Então a gente começa a fazer estratégias, né? Então a gente colhe exames, está todo mundo imune, está todo mundo negativo. Eu vou voltar para o hospital de campanha, então será que a gente vai manter a mesma estratégia? Ou será que nessa próxima vez, que talvez, estou até abrindo, que talvez vá acontecer, eu fique 7 a 10 dias longe da minha casa? Né? Então, putz, será que ao invés de eu ir e voltar, porque eu nunca volto no mesmo dia, tá? Isso tinha me perguntado, né, para a impressa. Eu nunca volto no mesmo dia. Pode ter um efeito psicológico, mas eu prefiro chegar, eu lavo tudo, lavo o cabelo, lavo, tiro minha roupa, coloco num saco plástico, coloco o sapato, eu não uso o mesmo sapato 2 dias seguintes, mesmo no mesmo hospital, né? Eu não uso, eu deixo um sapato que eu deixo ali no carro para também a gente pensar no tapete do carro. Um dos hospitais que eu trabalho, que não é o de campanha, que é o Hospital da Beneficência Portuguesa, os moços do valet, eles têm luva e você vai entrar no carro, eles passam álcool em tudo, direção, câmbio, porta. Na hora que você chega e dá o carro, eles também fazem isso. Então, você realmente faz uma estratégia, mas eu falo assim, se eu não voltar para casa, a carga viral vai ser menor, provavelmente. Então, são coisas também que você começa a lidar, porque senão, de verdade, a gente fica doido. A gente não vive assim. Então, a gente isolou a minha família primeiro. Então, eu, meu marido e meus 2 filhos, né? Por causa de mim, óbvio,
por minha culpa, digamos assim, minha responsabilidade, eu prefiro dizer. E a gente começou a fazer outras estratégias agora. Ai, deu todo mundo negativo. Então vamos fazer o seguinte, não vamos abusar da sorte. Então, nos próximos, né, do dia 9 ao dia 20, que eu tô de plantão, são 11 dias, eu não volto para casa esses 11 dias. Né? E vamos ver, a gente repete os exames e vê como que a gente está depois desses 11 dias, né? Então, eu tenho certeza que é o desafio, é um dos maiores desafios. Eu não gosto de ficar vendo esse tipo de notícia. É lógico que dá notícia, então, uma enfermeira que não vê a filha recém-nascida, eu acho que isso dói demais, então eu prefiro não ver, eu já tenho a minha dor, eu não preciso ver a dos outros, né? Em relação a isso. Nesse período, você já falou que está tomando todas as precauções, lava o cabelo, guarda a roupa num local específico, tem um cuidado com a higienização do carro, do local onde você está, não volta para casa no mesmo dia. Dentro de toda essa experiência que você tem, você é formada desde 2009, já são anos atuando na área. Que recado você pode deixar para quem está começando agora e talvez não fez ainda o que você comentou sobre os seus cursos, que te dão uma outra perspectiva, te fazem pensar de maneira mais calma? O que dá para deixar para quem está começando agora? É muito o que a gente já falou na edição impressa. Só lembrando para quem está que a gente está falando dessa matéria mais de uma vez. Quem quiser pode acessar o site do Jornal Cruzeiro do Sul para ler a matéria na íntegra. Então, para falar para quem está chegando agora, médicos recém-formados, enfermeiros recém-formados, que estão na linha de frente também, de modo geral, não só do cuidado pessoal, mas justamente essa relação que envolve a família, a saudade, que dá para deixar para eles de recado, assim, que funciona para você, que também pode funcionar para o outro, até uma mensagem de alívio para eles. O que dá para a gente deixar para quem está começando a vida na carreira da saúde nesse momento? Eu acho que acabam sendo duas faces da mesma moeda. Tenho certeza que quem está se formando agora e está podendo atuar, com certeza pode ser uma grande realização, um momento único na vida. Eu peguei um pouquinho disso quando saiu H1N1, né? Foi em 2013, mais ou menos, que a gente viveu um pouco, né, disso. Então, já tinha essa experiência da luva, da máscara e tudo isso. Mas eu acho que uma coisa principal é responsabilidade com tudo, com seus atos, com seus estudos, com as pessoas. Você ter realmente certeza que você escolheu isso com o coração, que você escolheu isso porque a medicina, ela é o tempo inteiro feito de renúncia. Então, no começo da carreira, a gente... Primeiro, eu acho que quem faz medicina vive isso antes. Quando a gente está no cursinho, a gente abre mão de festa de família, de festa de aniversário, a gente abre mão de final de semana. Quando a gente está na faculdade, começa a dar plantão, você não volta para casa, você faz residência, você dá muito plantão e ganha muito pouco. Então, nas suas folgas, você dá plantão para ganhar dinheiro, né? Então, a medicina, ela é o tempo inteiro feito de escolha e de renúncia, sempre. A gente tem que aprender a lidar com essa sensação. Eu não acho que eu estou renunciando à minha família, porque eu estou indo no hospital de campanha. Eu tenho certeza que eu posso estar atuando e isso a gente vê no hospital de campanha, o olho das pessoas, o agradecimento das pessoas. Você está literalmente atuando para salvar vidas, o bem maior de todo mundo. Não tem um dinheiro que compre vida. Então, é aquela história, você pode estar no leito ali para morrer. Você pode ter um avião, você pode ter uma mina de ouro, você pode não ter nada. A morte é a morte para todo mundo. Então, a gente está lidando ali com o maior, né? Eu acho que é a coisa mais valiosa de todo mundo. Eu acho que quando a gente é médico, a gente nunca pode tirar isso da nossa frente, né? Então, você pode escolher 1000 especialidades, todas elas têm o seu papel, mas eu acho que estar presente ali, olhar para o paciente, né? Gente, quantos médicos a gente vai hoje, não tem maca no consultório, não encosta no consultório. Isso, para mim, não é medicina. Tudo bem, não tô falando do psiquiatra, que não precisa examinar, né, gente? Tudo tem assim nos... Mas tocar, você ouvir, né? É a tal da escuta ativa. Eu acho que se você é médico, você tem que trabalhar a escuta ativa, você tem que ouvir o que o paciente quer dizer, você tem que ter muita compaixão, né? Empatia e compaixão, porque a empatia você até entende o que ele está vivendo, mas a compaixão é você compartilhar daquele sentimento.
E eu acho que isso, para mim, faz parte da minha medicina. Que bacana, isso é muito, muito, muito importante nesse momento, principalmente para quem está começando, precisa ter essa empatia, essa compaixão com as outras pessoas. Como você já falou, vocês lidam com vida e não dá para lidar de uma maneira rasa, você precisa ter compaixão e empatia com essas pessoas. Patrícia, não quero terminar a nossa entrevista sem falar sobre nutrologia. A gente sai um pouquinho da Covid-19 sem sair, assim, a gente conversou rapidamente da outra vez sobre como uma coisa está integrada à outra. Você falava que atende dentro da sua especialidade pacientes com outras comorbidades já, pessoas com diabetes, com hipertensão e outras doenças que nesse momento a gente vê que são agravantes para os casos do novo coronavírus. De maneira geral, eu queria que você colocasse para a gente aqui qual que é a importância de pensar a saúde não como um problema específico. Hoje você está com coronavírus, hoje você está com outra doença. Qual que é a importância da gente pensar o corpo humano, a nossa saúde de maneira integral? Isso dentro do que entende, do que você entende dentro da nutrologia. Conta pra gente um pouquinho. Sim, claro. É interessante porque agora estão sendo lançados vários compêndios, vários protocolos para recuperação pós-Covid. Em todas elas, a nutrologia tem a sua participação. Então, a gente tem tanto a europeia quanto a americana, que fala desde a hidratação, da importância do consumo, né, de alimentos ricos em vitaminas. Então, na verdade, a nutrologia, como base, ela é uma ciência preventiva. Quando a gente aprende a usar, né, então quando a gente aprende a cuidar da saúde antes de desenvolver, né, antes de a gente ir lá e desenvolver a diabetes, desenvolver a pressão alta, desenvolver a obesidade, a nutrologia ela ajuda muito a gente no estilo de vida. Eu acho que hoje todo mundo não tem dúvida, né, de que a gente tem o corpo e a mente interligados pelo pescoço, né? Então a gente não consegue separar essas duas partes. A gente tem um sistema nervoso central e um sistema nervoso periférico. Então o corpo inteiro se comunica. Todo mundo já soltou a barriga antes de uma prova ou antes de uma entrevista. Todo mundo já teve uma taquicardia vendo um filme que deu medo. Então, a gente, por mais que a gente tenha diversas especialidades, a gente soma todas elas. Então, eu tenho sido um pouco agressiva, segundo algumas pessoas amigas, né? Na minha comunicação, nesse momento da pandemia, porque eu tenho falado assim, gente, chega de deixar para depois. Você gasta dinheiro em vinho, você gasta dinheiro em restaurante, você gasta... Tem um filme que chama Muito Além do Peso, que é brasileiro, é um documentário, né, de jornalistas que eles mostram que a gente fala assim, essa história do dinheiro e do cuidado com a saúde, tem gente que guarda dinheiro para comprar chocolate Nestlé, mas diz que não tem dinheiro para comprar remédio. Né? Então, eu tenho sido muito enfática nessa questão que a gente tem que parar de deixar para depois o cuidado com a saúde. Porque o que acontece, infelizmente, e isso é muito triste, a gente espera alguém ter um problema grave de saúde para se conscientizar. Então, acontece alguma coisa grave na família, ou acontece alguma coisa muito grave, e aí a pessoa fala assim, agora eu vou mudar. O problema é que agora pode ser tarde. Então, esse cuidado, mais uma vez, com a saúde, ele tem que ser integral, né? E ele tem que ser priorizado. Né? Então, para mim, não existe... eu vim aí de uma indústria farmacêutica que sempre foi muito respeitada entre meus colegas, que eu tinha horário para entrar e eu tinha horário para sair. E eu desligava o celular do trabalho e eu desligava o computador. E qual é o problema? Eu não estou fazendo nada de errado. Então, eu tinha amigas que falavam, nossa, Paty, eu chego de São Paulo, no trânsito, eu abro o computador 8 horas para ver se alguém me mandou um e-mail. Eu falei, o quê? Das 5 às 8? Se for urgente, a sua chefe te liga. E comigo isso sempre funcionou. Então, em entrevistas atuais, eu sempre escuto o seguinte, Patrícia, para você ama o seu trabalho, mas você valoriza muito a sua qualidade de vida. E eu valorizo. Para eu me manter essa saúde mental, para ir para o hospital de campanha, para atender as pessoas, eu não abro mão de uma atividade física. Eu não abro mão de comer bem. Eu não durmo tão bem, porque minha filha hoje em dia anda agitada, então os psiquiatras dizem que é normal, aumentou o terror noturno das crianças, né, pelo isolamento, mas eu valorizo coisas que me fazem bem.
seja por estética, seja porque me dá serotonina, me dá endorfina, mas eu faço questão de valorizar tudo o que eu acredito que vai ser bom de alguma forma. E eu falei também, se a gente está bem, a gente consegue cuidar de alguém. Se a gente não está bem, você não vai cuidar de alguém como você poderia cuidar. Com certeza. Patrícia, para ir para o final, para fechar a nossa entrevista, eu queria pedir para você dicas. Você já falou aqui que saúde é integrado, a gente não pode desassociar o que é mente do que é corpo. Saúde mental não pode estar desassociada da saúde do corpo, assim como a saúde do corpo também não pode estar desassociada dela. Tudo integra Sim. junto, tudo acontece ao mesmo tempo. E a gente sabe que as próximas pandemias virão. A gente não sabe quando, a gente não sabe qual vai ser a nova doença. A gente pode conjecturar, a gente não pode prever, mas a gente pode conjecturar sobre o futuro e pensar que pode haver uma nova doença que possa fazer novos estragos dentro da nossa sociedade. Sim. Você já falou aqui que ser diabético, ser hipertenso agrava outras doenças que pode, assim como o Covid-19 pode agravar doenças futuras que a gente ainda não conhece. H1N1 foi há 10 anos, a gente teve um surto. Nesse momento a gente tem um novo surto de uma doença nova que está todo mundo tendo que se mobilizar. E H1N1 continua. E H1N1 continua. Sorocaba, o ano passado, teve morte por conta de H1N1. Daqui para frente, você já deu seu recado, sua dica para quem está começando na carreira. Mas para quem está assistindo a gente aqui e é paciente, o que pode fazer para assumir essa integração da própria saúde e se cuidar daqui para frente, para que não seja tarde, para que ninguém espere um evento traumático, como você colocou. Sim. O que dá para fazer daqui, desse momento, para a gente começar a cuidar da nossa saúde de maneira integral, para que no futuro, se vier uma nova doença, a gente esteja minimamente preparados. Como é que faz isso? Deixa essa dica para a gente. Eu acho que uma coisa que era muito tradicional quando eu me formei e perdeu um pouco é a história, talvez, do check-up, mas não pensando em check-up só de exame, né? Que a gente adora um exame. Mas eu acho assim, visitar um médico frequentemente é importante. Então, a mulher vai no ginecologista, o homem vai no urologista, vai num clínico geral, passou ali dos 30 anos, já pode ir no geriatra se quiser. Eu acho que, assim, ter um profissional que te acompanhe é fato, é importante. 150 minutos de atividade física, seja ela qual for, dança, esporte, bicicleta, musculação, 150 minutos por semana. Se a gente dividir isso em 7 dias, não dá nem 25 minutos, né, por dia. Então, isso já é provado que isso melhora a função cardiovascular, respiração, cuidar da alimentação, reduzir industrializado, reduzir açúcar. Né? Não é nem propaganda, mas eu tenho um grupo que é para tirar o açúcar da alimentação. O açúcar é extremamente danoso à nossa saúde. Eu acho importante cuidar do sono. Gente, para com essa história de celular, computador, na cama. Isso só é bonito em filme, entende? As pessoas que me seguem, meus pacientes, meus amigos sabem. Live depois das 10 é contra a saúde mental. Né? Então, assim... Eu não faço live depois das 10, eu não assisto live depois das 10, eu não gosto. Eu sei o quanto isso faz mal para a parte da melatonina, hormônio. Então, seria meio que um tripé, né? Eu acho o sono extremamente importante, a gente tem que levar a sério. Aumentou muito o consumo de medicamento para dormir, né? Eu tenho aí pacientes já que usam canabidiol para ansiedade, para insônia, para a gente reduzir o consumo de diazepam, de Rivotril, né? Esses medicamentos que a gente conhece para dormir. Mas a gente tem que cuidar do nosso sono, praticar atividade física, né? Eu acho extremamente importante cuidar da nossa alimentação. Tem dificuldade? Procura um nutrólogo, uma nutricionista, ela vai te ajudar. A nutricionista pode te montar um cardápio. Né? Então, assim, o médico faz orientação, a nutricionista coloca aquilo num papel para você. Então, é extremamente importante. E se eu tenho uma dica, assim, essencial hoje em dia tenta. Não estou dizendo pratica. Tenta aprender a meditar. Ou se você não acha que vai conseguir, porque quem acha que não consegue é quem mais precisa, começa a prestar atenção na respiração. Né? Fecha a boca, respira pelo nariz, isso aumenta a vasodilatação cerebral, leva oxigênio para o cérebro, diminui frequência cardíaca. Então, presta atenção, conta até 10, vai de 1 a 10 e de 10 a 1. Faz isso uma vez ao dia, experimenta. Eu sou super encantada pela meditação, eu estudo meditação em doença cardiovascular, em ansiedade, em sono.
Então, eu acho que se a pessoa escolher, pelo menos, atividade física, alimentação, sono ou cuidar da saúde mental, eu tenho certeza que ela vai ter uma melhora significativa e perceptiva na vida dela. Patrícia, para fechar, minha última pergunta. A gente está vivendo um momento de pandemia, de isolamento social, as pessoas não podem sair, as pessoas não podem fazer as coisas que mais gostavam de fazer quando era normal, quando tudo estava no normal. Quando voltar ao novo normal, vou pôr entre aspas aqui, o que você vai fazer? Eu só queria, para fechar, você falasse o que você está sentindo mais falta nesse momento e assim que possível você vai realizar. Pode ser qualquer coisa. Conta pra gente. Acho que são duas, na verdade. Uma é a sensação mesmo de você poder estar junto sem correr risco, e isso para mim acho que vai demorar um pouco mais do que para a grande maioria. Eu acho que a gente tem que valorizar esse contato físico e eu acho que eu preciso urgentemente ir para uma praia. Com certeza, ir para a praia também está aqui na minha top 5 coisas que eu preciso fazer assim que for possível. Quando a gente voltar para o novo normal, eu pretendo também estar tomando um pouquinho de sol na beira da praia. Patrícia, queria agradecer muito em nome do Jornal Cruzeiro do Sul sua participação. Tudo que você falou aqui muito importante. A gente tem que esperar pelo melhor. Em breve, tomara que as coisas melhorem muito. Antes de ir embora, eu queria deixar aberto o espaço aqui. Quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, quem quiser acompanhar a sua vida aí, você tem divulgado bastante, não só sobre nutrologia, mas também sobre o hospital de campanha. Quem quiser, onde pode encontrar mais sobre você? Eu vou colocar aqui meu Instagram. Hoje em dia, eu uso muito o Instagram como ferramenta de comunicação de trabalho. Então, eu uso muito realmente para divulgar o que eu acredito, dicas. Sempre acaba indo um pouco para o Facebook. Tenho, né, no meu Instagram acaba tendo tudo. Então, tem o site, né, o meu site é meu nome. Então, é www.doutorapatriciasavoy.com.br. Coisas que aprende com marketing, tudo que é mais fácil por seu nome coloca, né? Então, não tem como negar. E eu sempre estou aberta a responder. Eu não faço consulta pelo Instagram. Eu acho que hoje a gente já facilitou muita coisa. A gente tem a telemedicina, a gente tem, né, a consulta presencial com todos os cuidados. Mas eu fico aí aberta. Eu acho que eu nunca tive dúvida de que eu nasci para medicina. Então, tudo que é medicina realmente me deixa encantada. Falar de trabalho voluntário, trabalho pago, hospital, tudo o que for, eu realmente faço com muito prazer. Patrícia, muito obrigado. Então, já sabe, galera, quem tiver aqui quiser saber mais sobre a Patrícia, é só ir lá no Instagram dela, que é a doutora Patrícia Savoy. Não é difícil, só clicar e ela inclusive já deixou aqui nos comentários. Patrícia, muito obrigado. Queria deixar aqui um abraço para você. Tomara que da próxima vez a gente volte a se falar de maneira presencial, para continuar esse assunto que é tão importante, que é a saúde. Muito obrigada. Quem sabe combinando qual praia você vai, dando dica. A gente fala das dicas de praia, como se divertir no pós-pandemia. Combinado, então. Muito obrigada, viu? De nada, eu que agradeço demais. Boa noite, um abraço e se cuida. Muita saúde para você. Pode deixar. Obrigada. Tchau, tchau. Imagina, até. A gente conversou com a doutora Patrícia Savoy, que deu dicas para a gente aqui sobre como manter a saúde nesse momento de pandemia e fez um relato sobre a atuação dela dentro do hospital de campanha do AMB Morumbi, lá em São Paulo. Ela está atuando aí, foi atuar na linha de frente do combate ao coronavírus e também mantém a atuação dentro da nutrologia. Para acompanhar essa live na íntegra daqui a pouco, ela vai estar disponível lá no nosso IGTV aqui do Jornal Cruzeiro do Sul. Queria agradecer a todo mundo que participou, mandou aqui seu joinha, sua palminha. Obrigado mesmo por terem acompanhado essa live. A gente volta em breve com mais um entrevistado, com mais histórias. Tudo para vocês aqui no Instagram do Jornal Cruzeiro do Sul. Vou ficando por aqui. Um abraço para vocês, muita saúde, se cuidem e boa noite para vocês. Até!